Bom dia, obrigada por vocês terem vindos. Meu nome é Glaucia Milanese, sou advogada de imigração aqui em Austin, mas também nós temos escritório no Texas, em toda a parte dos Estados Unidos e também no Brasil, em Sorocaba. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho só de algumas novidades que estão acontecendo na imigração, que está deixando o pessoal meio preocupado. E também dar algumas dicas para vocês, contar um pouquinho de algumas histórias que vêm acontecendo com as pessoas que preferem, às vezes, contratar um serviço de um paralegal ao invés de um advogado, enfim. Eu vou estar dando uma pincelada de algumas coisas, vou abrir no final para a gente discutir, responder perguntas, as suas dúvidas, e aí a gente vai daí. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria estar falando para vocês sobre essa taxa, nova taxa de $100 mil que eles vão estar requerendo agora para todas as pessoas que forem aplicar para o visto H1B. Isso foi semana passada, a gente passou o final de semana inteiro louco, porque as primeiras diretrizes eles falaram na sexta-feira e não deram mais informação para nós, nenhuma. Então a gente ficou meio que louco, pessoal, ligando para os clientes que estavam fora dos Estados Unidos, voltem, porque senão vocês não vão conseguir entrar. Não é bem assim. Essa taxa de H1B de $100 mil agora, o governo Trump impôs para que as empresas passem a contratar mais americanos. Na cabeça deles é mais fácil você educar um americano do que trazer um estrangeiro para cá. Então, esse 100 mil vai entrar em efeito, né, só na próxima loteria. O H1B, para quem não sabe, é a base de loteria. Você se inscreve, tem uma loteria. Se você for sorteado, você consegue vir com H1B. É um visto de trabalho não imigrante, mas você pode vir trabalhar, trazer sua família. Então, agora, esse $100 mil vai ser para o ano que vem, fevereiro, março, onde começa a loteria. É uma vez, tá? Porque o visto H1B você pode ir renovando ele, então não é cada renovação que vai ter que ser feito isso. E para aqueles que já estão aqui com o visto H1B e querem renovar, também não vai ser aplicável esses $100 mil. Então, só para vocês terem uma ideia de que, obviamente, muita empresa tecnológica, principalmente, né, eles não querem pagar $100 mil para cada funcionário. E mais, agora vocês vão ter, para aquelas pessoas que têm um degree, um certificado, eles estão selecionando em categorias. Como é como eu falo, que eu te falei, sorteio, como é um sorteio, então assim, as pessoas com uma categoria baixa de estudo, um salário baixo, pequeno, essas pessoas vão ter direito a entrar uma vez, vou colocar uma vez lá o nominho para ser sorteado. Aquela outra que ganha um pouquinho a mais, tem um salário um pouquinho maior, vão ter 2 chances de entrar lá para poder ser sorteada. E assim até o nível 4, que são as pessoas que ganham muito. Então as pessoas que ganham muito vão poder colocar lá 4 vezes, entrar lá 4 vezes e ter uma chance maior de ser sorteada, o que antes não existia, tá? Então é uma coisa que para alguns é bom, para outros não, mas é uma novidade bem fresquinha que eu gostaria de estar trazendo para vocês, tá? Outra coisa é que o Departamento de Trabalho agora, ele vai começar a fazer investigação nas empresas. Para saber, tem algumas empresas que usavam o visto H1B só para pegar pessoas estrangeiras, que não precisava pagar tanto do que se você fosse pagar um americano aqui, né, um salário um pouquinho menor. Tem muita gente que, eu até falava assim, tem um outro tipo de visto que eu não vou abordar hoje, mas está dentro desse formulário que eu dei para vocês, dessa pastinha, visto EB1, EB2, EB3. Então, muita gente que está aqui com um visto que, sei lá, como estudante. Tem um parente que tem uma microempresa, uma bakery, alguma coisa. Então, esse parente ou um amigo podia contratar essa pessoa que estava aqui no EB3, no visto de estudante, e com o visto EB3, ele conseguiu green card. Então, tinha muita gente que fazia isso. O que é legal, perfeitamente normal, e todo mundo faz.
Só que eles faziam isso com uma forma de, ok, eu não vou poder dar o green card para o meu amigo, mas eu vou contratar você no EB1, no H1B, na verdade, para que eu não tenha que pagar $100 mil para um americano, eu vou pagar $75 mil para você. Então, é uma maneira de, né, dar uma voltinha aí nas leis de imigração. Eles vão estar fazendo uma big investigação com todos os trabalhadores. Então, o pessoal que tem aí uma microempresa, que quer realmente fazer as coisas, tem que fazer as coisas bem certinhas para não dar nenhum problema. Não existia isso, eles faziam uma investigação tão curta, tão pequena antes, agora realmente a investigação vai ser bem mais pesada. A partir de janeiro do ano que vem, as pessoas que estão fora do Brasil e que queiram um visto para vir para cá, tanto um visto de turista, estudante, enfim, além das taxas do visto que já estão bem carinhas, vão ter uma taxa a mais de $250 para uma taxa de integridade. Então você vai vir aqui com visto de turista. Então, além das taxas, você vai ter que pagar, além de 185 do DES, você vai ter que pagar mais 250, que é para ter certeza que, né, vocês vão voltar, né, as pessoas que estão aqui vão voltar. Por enquanto, é só uma taxa de integridade. Está aí na nossa... É cada entrada? Não, é cada visto. Você tira o visto, não é cada entrada, boa pergunta. Mas... eles estão planejando o ano que vem também de colocar, já tem para alguns países, não para o Brasil, uma taxa de não de 250, mas de $15 mil para você entrar aqui, para alguns países. Outros países estão 10 mil, outros países estão $5 mil. Se você regressar para o seu país, eles lhe devolvem esse dinheiro. Se você não regressar, você perde esse dinheiro. Esse valor ainda e essa lista de países não inclui Brasil. Mas a gente nunca sabe, né? Então, por enquanto, é só os 250 e não tem problema. Outra coisa é que às vezes tem muita gente que é brasileiro, que tem outra nacionalidade, ou que está trabalhando em Portugal, em algum outro país, queria tirar um visto para vir para cá. Então, eles iriam nos consulados desses outros países para tentar tirar o visto. Não pode mais, acabou. Agora, para você tirar um visto, se você é brasileiro, você vai ter que tirar no seu país. Se você está trabalhando em Portugal, você vai ter que voltar, fazer lá a entrevista e pegar seu visto no Brasil para depois vir para cá. Acabou isso de você poder fazer em outros lugares, em outros países. Para visto de estudante, geralmente nós tínhamos um visto de estudante que era por um prazo indeterminado. No papel, no visto, vinha a letra D-S. Duration of Status. O que significa isso? Duration of Status significa que o prazo de visto de estudante era só até você terminar os seus estudos. Só que se você terminava um estudo e arrumasse uma outra faculdade, beleza, você continuaria. Depois mais uma. Poderia ficar aqui 10 anos estudando. Tem que estudar. Poderia ficar. Porque no seu visto estava D-S. Significa que enquanto você estuda, você é legal para ficar. Agora não mais. Os novos vistos de estudantes vão ser emitidos pelo prazo do seu estudo. Então, se o seu estudo é de 2 meses, 3 meses, vai ser por aquele período. E aí você vai ter que fazer renovações. Entrar com uma renovação. Falei, não, vou ter que pedir mais uma, eu quero estudar de novo. Pagar tudo de novo. Antes não tinha nada disso, você não precisava pagar. Você só ia com seu... não com seu DS, com seu I-20, seu I-20... E pegava uma outra escola e estava tudo bem, você não precisaria pedir extensões. Agora não, agora você tem que pegar um novo I-20, pedir uma extensão, pagar a taxa, tudo aquilo. Então, é um pouquinho mais de pain. Outra novidade. Teste de cidadania americana mudou. Antes, a cidadania americana, para você adquirir a cidadania americana, você tinha que ter 3 anos, se você é casado com um americano, você já pode aplicar para a sua cidadania, ou 5 anos de green card, você aplicava para a cidadania. O que eles exigiam? Que você tenha uma boa conduta moral, significava que você não tenha nenhum crime, você não cometeu nenhum, né,
homicídio, alguma coisa séria, e que você tivesse esse período de tempo, de 5 ou 3 anos. Agora não mais. Todos esses requisitos ainda se aplicam, só que eles estão definidos com boa conduta moral, basicamente é tudo aquilo que eles consideram anti-americano. Então vamos supor, você tem um green card, tá? Você já tem uns 5 anos, você vai aplicar para a sua cidadania. Legal. Só que aí você está ouvindo as notícias, viu essa briga aí na faixa de Gaza, você vai lá no Facebook e fala, isso é um genocídio, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai para a sua cidadania. Chegando lá, na sua entrevista, que você aplicou, o governo americano não gosta, não gostou, não acha legal o que você colocou no sua mídia social. É anti-americano. Ele vai negar a sua cidadania. Perguntas à parte. Nós não temos ainda liberdade de expressão nesse país? Temos. Mas agora você vai ter que lutar por isso. Entendeu? Você não vai... O que eu falo para os meus clientes? Gente, até vocês pegarem cidadania, não postam nada que vocês não gostam do governo, nada de política, nada controverso. Manda para mim, eu posto, não estou nem aí com esse povo, mas não postem nada. Se vocês não têm um documento, melhor ficar quieto. Por exemplo, outra coisa, não precisa nem ir além, algo assim exorbitante. Vamos supor que vocês moram numa localidade onde um determinado padrão de conduta não é aceito naquela localidade, mas essa conduta não é lei, não é crime perante a lei, não é nada, mas é só não aceito naquela sociedade. Se você cometeu essa conduta que não é aceita nessa sociedade, eles também vão negar a sua cidadania. Agora, pergunta para mim, mas o que é essa conduta que não é aceita na sociedade? Não, ninguém sabe, porque é extremamente vago, vai depender do local que você vai estar. Então, assim, tem muito cuidado quando você for aplicar para a sua cidadania. Pede um conselho primeiro para alguém, principalmente se você é bem ativo na mídia social, né? Então tenha um pouquinho mais de cuidado para fazer isso, porque eles estão pegando sério mesmo. Então tá, a solução, o que eu falo? É a gente processar o governo. Né? A solução é você entrar com uma ação no governo federal, porque não sei se, para muitos talvez não saibam, como no Brasil as nossas cortes são debaixo do Poder Judiciário. Aqui mais ou menos, mas a Corte de Imigração não. As cortes de imigração, elas são debaixo do Poder Executivo. Então, quando trocam o presidente, trocam suas políticas, é um cascade down. Né? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem uma atitude dessas do governo que nega uma cidadania porque você escreveu o que você pensa, nós entramos com uma ação contra o governo, falando que isso é contra a minha liberdade de expressão, mas eu vou no governo federal, na Corte Federal, que está debaixo do Poder Judiciário, porque ela é mais independente, não é tanto quanto é na imigração. O novo formato da cidadania agora são 128 questões que as pessoas vão ter que estudar ao invés de 100. Dessas 128, vocês têm que acertar no mínimo 20, antes era 12, então agora é no mínimo 20. E, obviamente, que as perguntas escritas e a conversa com eles vai ser um pouquinho mais complicado. 128. 128. 28 questões. Você tem que acertar 12 de 20. Desculpa, de 28. Aqui é 28. Tá errado. Obrigado. Tá errado. São 28 questões. Você tem que acertar 12. No caso, antes você tinha que acertar só 6. Agora você tem que acertar 12, dá 128. Então, pratiquem, né? Pessoal que vai, tem o aplicativo, tem o próprio no site da USCIS, vocês têm lá a prova nova, que vai ser aplicada agora em outubro, se não me engano, dia 20 ou 15 de outubro já vão começar. Aquelas pessoas que já aplicaram para a cidadania até hoje, se a prova for antes, a gente acredita que não vão pedir, mas é mais mesmo para quem aplicar depois de 15 ou 20 de outubro. A data está certinha lá no website, não me recordo muito bem. Mas é isso aí. Uma coisa que eu queria falar também sobre benefícios imigratórios. Quando a gente aplica para um ajuste de status dentro dos Estados Unidos, ou quando a gente pede
extensão do status, ou quando você já está aqui dentro, você aplica para um EB1, EB2 ou EB3, que são aqueles vistos que lhe dão green card. Isso é uma decisão discricionária da imigração. Eu posso trazer Jesus Cristo aqui e falar, ele vai ser o padre, e eles podem falar, eu não acredito. É uma decisão discricionária, infelizmente. Mas agora ficou ainda pior, porque, novamente, eles vão começar a olhar também para fazer decisões desse tipo de caso. Eles vão começar a olhar a sua mídia social mais, bem assim, intensamente, vamos dizer. Porque se tiver alguma coisa que eles considerem anti-americano, a gente não tem a definição do que é anti-americano, isso é na cabeça deles. Né? Eu costumo dizer que cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que sai. Mas exatamente isso, porque na cabeça deles eu não sei o que ele vai entender, o que não é anti-americano. O que nós entendemos hoje é tudo que vai contra as políticas do Trump, para eles é anti-americano. Então tenham isso em mente também, até para você, não só no seu teste de cidadania, mas se você for pedir um ajuste de status, uma mudança e todas essas petições que são discricionárias da imigração. Bom, agora a imigração está apertando o cerco. Antes, você não poderia ser parado na rua para aqueles imigrantes que estão aqui dentro, porque você aparenta ser latino, ou porque você aparenta ser japonês, ou muçulmano, não podia. Há uns 15 dias atrás, nós tivemos uma decisão da Suprema Corte, concordando com o Trump, que você sabe o quê? Eu posso parar o Trump, vai poder parar o Trump, né? As políticas dele. O ICE pode parar você na rua se você aparenta ser mexicano, brasileiro, e eles podem perguntar pelos seus documentos. Não precisa ter mais isso. Então, assim, racial profiling, né? Eles estão fazendo. Isso em todos os estados? Ou... Todos os estados. A Suprema Corte, ela é suprema para todos os estados. Então, assim, é triste ver isso, porque o que eu falo agora para os meus clientes, você que tem um green card, bom, o green card você tem que andar com ele no seu bolso, isso nunca foi novidade, você tem que andar. Agora eu estou só enfatizando ainda mais. Andem com seu green card. Andem com sua passaporte americano. Andem. Andem com seus papéis de imigração. Se você deu entrada, se você tem um I-20, andem com seu passaporte. Andem, porque se eles pegarem você, eles vão levar preso. Até eles verem, checarem, você já ficou preso 1, 2 dias, sabe Deus quantos dias. Então, eu não quero botar medo, só quero chamar a atenção de vocês do que pode acontecer, tá? Então, andem com seus documentos. Basicamente é isso. Ok, uma outra, só notícia ruim, eu sei. É só notícia ruim, mas a intenção aqui é deixar vocês cientes do que está acontecendo para vocês se prepararem. Se vocês não sabem, vocês não se preparam. Bom, então a Suprema Corte agora, durante 2 anos que você entrou no país, se a polícia te pegasse, você ia preso, sem fiança, e ia ser colocado em processo de deportação. Perfeito. Agora a Suprema Corte estendeu isso. Ok, se você entrou no país sem inspeção, ou seja, você cruzou a borda, de qualquer maneira não entrou com inspeção, e for pego, mesmo se estiver aqui há mais de 20 anos, você vai ficar detido. Não tem porquê, vai ficar detido, não tem fiança, não vai ter direito de fiança, nada. O que é terrível. Então o que a gente tem que fazer? Entrar novamente com um processo de habeas corpus para tentar liberar o pessoal que foi preso, que já está aqui há muito tempo, que eles têm direito sim à fiança, mas é todo um processo. A pessoa vai ter que esperar o processo preso, o que é muito ruim. E o que eu queria dizer nisso tudo, esse aqui é o mapa. O mapa vermelho são os estados mais conservadores. O mapa azul são os estados mais liberais. Então, o que o ICE está fazendo? Ele prende uma pessoa aqui na Califórnia ou lá em Nova York. Ele prende uma pessoa lá.
ele imediatamente prendeu essa pessoa, eles já vão transferir essa pessoa para algum desses estados. Por quê? Porque eles já sabem que os advogados estão entrando com habeas corpus contra essa decisão que é ilegal. Só que o que acontece? Esses estados, eles estão divididos em distritos, tá vendo? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, blá. Esses estados 5, 7, os vermelhos, são os distritos onde tem os juízes mais severos. Então, a probabilidade de conseguir um habeas corpus em Texas é quase zero. A probabilidade de conseguir um habeas corpus na Califórnia, 80%. Então, a primeira coisa que amigos de vocês, ou alguém que vocês conheçam, quando eles vão preso, não é liga para o seu advogado, fala, não me liguem, porque às vezes eu não estou disponível para atender. E é o que acontece, você só tem direito a uma chamada. Se você ligou para o seu advogado e o advogado não atendeu, acabou. E você já vai perder tempo. O que eu falo, gente, liga para mãe, pai, amigo, qualquer pessoa que pode te atender assim. E essa pessoa tenta contatar seu advogado. E imediatamente, e a gente tem uma rede grande de advogados nos Estados Unidos inteiro, amigos, colegas já pronto. Então, vamos supor, o cara foi viajar, está passeando na Califórnia, é do Texas, está passeando na Califórnia, foi preso lá. Imediatamente já liga para um advogado, o advogado da Califórnia já dá entrada no habeas corpus lá, mas tem que ser sem coisa de horas. Porque aí, quando a gente dá a entrada lá, a gente não pode mudar. E aí essa probabilidade dele ser solto mais rápido é bem maior. Mas tem que ser rápido. Então por isso que eu falo, presta atenção onde vocês vão. Se vocês vão passear, prefira um lugar, um estado mais liberal, para aqueles que não têm documento. E se alguma coisa acontecer, ligue para o familiar, amigo e peça para ele ligar para um advogado, que é mais seguro. Dia 19 de dezembro vai se iniciar, aqui ó, uma notícia boa, tá vendo? Uma notícia boa, vocês falam que eu não dou notícia boa? Olha aqui, ó. Notícia boa. Trump fez 2 tipos de green card agora, Gold Green Card e o Platinum Green Card. So, se você tem $1 milhão para doar, é só uma doação que você vai fazer para os Estados Unidos. Você consegue seu green card. E 2 milhões para empresa. Se uma empresa quer vir aqui abrir sua empresa, só faz uma doação. Você também vai ter. Ou um Platinum Card. Se você quiser doar 5 milhões, tanto faz indivíduo ou não, mas você vai ter um tax-free por 270 dias aqui nos Estados Unidos. Isso é legal. Que é só o Congresso que pode falar sobre taxa. Só o Congresso. Ele não pode fazer isso por uma ordem executiva. Isso é legal. Mas a gente vai ter que entrar novamente perante uma corte federal para falar que isso não tem blá blá blá. Mas até então o cara já investiu $5 milhões, ele está com dinheiro. Não vamos precisar fazer mais nada. Para aquelas pessoas que estão aqui e que aplicaram para o visto EB1, EB2 ou EB3, que demora pra caramba, boa notícia. Boa notícia. No Visa Bulletin de outubro, ele andou bastante para essas categorias. Então, as pessoas que estão aqui, estão legais no país, podem fazer o ajuste de status bem rápido agora. Já está quase current. Então, para essas pessoas é uma notícia boa que eu achei legal trazer para a maioria dos brasileiros. Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar é sobre o asilo. O asilo, muitos brasileiros vinham e falavam assim, eu vou pedir asilo. Porque quando você pedia asilo, você conseguia, depois de um tempo, você já conseguia a sua autorização de trabalho e você podia trabalhar. Porque o asilo demorava muito, e ainda demora, está super demorado. Os asilos antigos. Se você for pedir asilo hoje, em menos de 90 dias eles estão dando a decisão, sem autorização de trabalho. Então, não estou falando para você não pedir asilo, o que eu estou falando é, se você tem um bom claim para o asilo, entre com o asilo e peça asilo. Mas se não tiver, muita gente só entrava para pegar autorização de trabalho,
é muito perigoso, porque você não vai receber autorização de trabalho, em 90 dias você vai ter uma decisão e você vai ser colocado em processo de deportação. E eles estão mandando embora mesmo. Então, se você tem um bom asilo, legal, se não, não entre. Não entre. Dicas práticas. Para quem entrou com pedido de casamento, né, aqui foi lá, casou, estava ilegal, casou com cidadão americano, e vai ter a sua entrevista, muita gente que já estava aqui há muito tempo, eles não sabiam que eles tinham uma ordem de deportação. Uma ordem de deportação de 1999, de 1000 e bolinha. E a imigração está levantando tudo isso. Então tem gente que chega na entrevista e sai de lá presa. Então eu coloquei aqui um website, se vocês têm o seu número Alien Number, quando você dá a entrada no seu pedido de casamento, você recebe um recibo. Dentro desse recibo tem lá um Alien Number. Esse númerozinho que começa com A é o seu Alien Number. Antes de você ir para a sua entrevista, acesse esse website, coloque lá o seu Alien Number. Às vezes você vai achar coisas que não tem nada a ver com você, mas tinha uma ordem de deportação. Você vê que o Alien Number é o mesmo, mas o nome não é o seu. Então tem uma coisa errada. Então às vezes você chega lá, é preso porque tem uma ordem de deportação, mas por causa de uma inconsistência da imigração você acabou sendo levado de gaiato, basicamente. Então não custa nada. Acesse esse site, coloca lá seu númerozinho. Beleza, se não tem nenhuma ordem de deportação, beleza. Só vai na sua entrevista de boa. Qual que é o próximo aqui? Se tiver, não casa? Se tiver, não casa. Tá. Não, se tiver, não vá porque você vai ser preso. Não vá. Fale com o seu advogado, porque a gente tem que suspender esse processo de deportação, parar para depois fazer a entrevista. Ok. Paralegais. Eu sei que advogado de imigração é caro. I get it. Mas é preferível você economizar e pagar um advogado do que pagar um paralegal. Não só porque o paralegal pode fazer coisas horríveis com você se ele não sabe, mas também pode prevent you, deixar com que algum benefício seja aplicável para você. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Eu tive uma cliente essa semana no meu escritório com um caso excelente para a VAWA também. Excelente. Ela fez a aplicação dela com uma paralegal. Ótima aplicação, assim, nossa. Só que a paralegal falou assim para ela: olha, essa mulher, ela separou desse marido, abusador, obviamente, e casou com outro. O cara também era ilegal. A paralegal deu a genial ideia para ela, falou assim: não, já que a gente vai fazer seu visto VAWA, que é de violência doméstica, para aqueles que não sabem, vamos incluir o seu marido, né? Que a gente pega um green card para todo mundo. Minha cliente falou assim: nossa, mas que ótimo, vou pegar um green card para meu marido também. Obviamente foi negado, ela foi colocada em processo de deportação. Por quê? A paralegal não sabia que a partir do momento que você casa, seu processo de VAWA, ele acaba. Acaba. Se você for colocar seu marido lá, acabou seu processo. E foi exatamente isso que ela fez. E não tem o que fazer. Não tem. Fiquei assim, não tem o que fazer. Então, ela tinha de tudo para ter o green card na mão, e porque foi mal esclarecida, perdeu. Nós tivemos uma paralegal brasileira, né, Adri? Ela também... Chegou esse cliente para nós, ele infelizmente, ela não sabia que não podia fazer algumas aplicações com algumas petições e ela acabou fazendo. Enfim, nosso cliente acabou ficando ilegal. Ele estava legal, bonitinho no país, sabe, seguindo as regras. Ela fez uma coisa completamente errada, foi negada, o cliente passou a ficar sem status nos Estados Unidos e acabou o processo dele. A gente foi atrás, essa paralegal brasileira hoje está presa, né? Acho que ela foi presa, foi detida no aeroporto, alguma coisa assim. Então, assim, gente, eu sei que é complicado, mas é preferível vocês pagar um advogado da confiança de vocês,
do que um paralegal. E a minha razão que eu falo é por causa, além de outras, disso aqui. Matter of Lozada. Aqui nos Estados Unidos a gente usa casos como jurisprudência. É mais ou menos igual no Brasil que você usa uma jurisprudência, mas os casos aqui são as leis daqui, né? Aqui a gente chama de common law. Essa matter of Lozada fala assim que se você foi lesado de algum benefício, se algum advogado fez um erro no seu processo, então você pode usar essa jurisprudência e rever seu caso. Você vai poder fazer seu ajuste de status, você vai poder melhorar, falar, olha, não, eu estou nessa situação por causa de um advogado. Então a gente fala, não, então tá bom, então vamos cancelar isso, vamos voltar seu prazo, vamos tentar arrumar, e o governo aceita. E você consegue fazer seu ajuste de status. É como uma segurança, né, para você. Claro que tem alguns requisitos, tem que fazer uma declaração, você tem que ir no bar, fazer um claim no bar, falando, olha, eu fui lesionado por esse advogado, tem que dar tempo do advogado responder, mas funciona. E eu consegui um caso de uma cliente minha, ela passou por 7 advogados aqui, 7, ninguém queria pegar o caso. Eu usei esse caso aqui com ela, e hoje ela tem um green card aplicando para a cidadania. Mas por quê? Porque ela usou um advogado. Veja que aqui não fala paralegal. Entendeu? Então, quando vocês falam, eu vou pegar um paralegal, vocês estão deixando de ter até uma proteção. Entendeu? Só para vocês terem cuidado. Voltando para as notícias ruins. Voltando para as notícias ruins. O Trump falou assim, olha só, aquelas crianças que nascerem nos Estados Unidos que não sejam de pais ou mães que tenham green card ou sejam cidadão americano, não são mais cidadãos americanos. Ok. Isso não pode ser. Está na Constituição, isso não pode ser, está errado. 22 estados processaram Trump. E esse juiz deu uma liminar a nível nacional falando, isso está errado, isso está contra a Constituição. Vou bloquear isso nos Estados Unidos inteiro. E bloqueou. O Trump recorreu, não da ordem executiva dele. O que ele recorreu foi do poder de um juiz dar uma ordem liminar afetando os Estados Unidos inteiro. E foi isso que a Suprema Corte decidiu. É verdade. O juiz não pode fazer isso. Então, se são apenas 22 estados, essa ordem só vai valer para esses 22 estados. Qual é o ponto nisso tudo? Para aquelas outras crianças que nascerem nesses outros 28 estados, que não sejam parte desses 22 aqui, ou seja, nos outros 28, elas vão nascer sem direito. Se os pais e as mães não forem cidadão ou green card, elas não vão ter direito à certidão de nascimento, ao Social Security, nada. Qual a solução? Processar. Você vai ganhar? Vai. Mas aí você vai ter que contratar advogado, entrar com processo no Poder Judiciário Federal, esperar, gastar dinheiro, e vai ser assim, uma pessoa por vez. Uma pessoa por vez. Cada estado vai ter que ter, a não ser que todos os estados dos Estados Unidos inteiros entrem com uma ação contra o Trump, o que não vão fazer porque a maioria é conservadora. Os 28 estados ali são vermelhinhos, os vermelhinhos não vão entrar. Então você vai ter que entrar para processar. Então, não é muito bom. Eu queria estar falando aqui uma diferença entre indocumentado e ilegal. Que às vezes as pessoas usam essas palavras assim meio similares. Indocumentado é aquele que veio, que entrou com visto e overstay. Ou ficou aqui, né, depois disso. Mas ele entrou com visto. Esse é o indocumentado. Aquele que overstay, ele cometeu um ilícito civil, não um ilícito criminal. Civil. O que é um ilegal? Ilegal é aquele que tentou entrar, foi mandado embora, retornou. Então ele retornou depois de uma ordem, um expedite removal, de uma
uma decisão que ele não podia vir, ele retornou. O reentrar dele é crime. Aí sim ele está fazendo uma coisa ilegal. Então, este a gente chama de ilegais, mas você tem que saber a diferença dos indocumentados para os ilegais. Se você entrar sem inspeção e novamente, tentar entrar sem nenhum documento, obviamente é crime. Se você entrar sem inspeção e tentar reentrar, também é crime. Mas é um crime pequeno, é um misdemeanor. Estou falando para vocês fazerem crime, né? Pelo amor de Deus. Só estou falando que tipo de crime que é. O que acontece? Muitos cidadãos americanos, muitas empresas americanas contratam cidadãos que não possuem documentos, porque é mais barato para eles. Só que eles também estão cometendo crime. Então, vocês que contratam pessoas que não têm documento também estão cometendo crime, e muito mais grave. Tá? O crime que vocês cometem, vocês vão ficar felony, vão pagar mais de $3 mil de multa e pode ficar até 6 meses preso. Então, mas não é contratar só o indocumentado, é contratar quem está fora do... Ou ilegal também. Isso é para estudar e contratar. Também. Não pode. Muito boa pergunta. Agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Não, por conta. Aquelas pessoas, por exemplo, que entraram pelo México, mas tiveram se entregar, vamos dizer assim. Então, elas tecnicamente passaram por uma inspeção, certo? Então, boa pergunta. Depende. Se você bateu na porta e falar, olha, eu tô me entregando porque eu tô pedindo asilo. Certo. E essas pessoas ganharam, tipo, work permit. Um parole, ok. Mas pediram asilo, ok. Qual é a situação dessas pessoas? Hoje, quando você tem um processo de imigração pendente, você não tem um status. Sem status. Seu status está sendo analisado. Vamos supor que essa análise leve 3 anos. Você está sem status. Quando chega uma decisão, essa decisão ela é retroativa. Aí eles falam, olha, eu te dou 30 dias para você sair, talvez se esse caso ficou pendente mais de 4 anos, eu posso não lhe penalizar por esse tempo que você ficou, tá? Mas você tem que sair. Ou, se sair positivo, beleza, então esse tempo todo que você ficou legal, beleza, seu green card tá aí. Mas, enquanto o processo está pendente, isso vale não só para asilo, qualquer processo de imigração que esteja pendente. Enquanto está pendente, você não tem status, porque a gente está esperando uma resposta da imigração. Tá, se a polícia te parar na rua, você tem seu work permission, você tem tudo. E aí, no caso, a senhora mencionou agora há pouco. Pode te pedir seus documentos. Você pode mostrar seu work permission? Pode, mostra o work permit, mostra os documentos que você tem, que está sendo... Eles não podem fazer nada, porque a imigração não tem uma decisão. Então, eles não podem te prender, eles não podem, porque está ali, ó. Por isso que eu falo, andem com seus documentos, andem com seus recibos, tira uma cópia, anda com eles, anda com o work permit, anda com tudo que vocês tiverem. Vale a pena. A minha pergunta era nesse sentido, porque você estava falando de notícias ruins, mas na verdade você está falando dos fatos que nós estamos inseridos hoje. Agora, isso todo é no aspecto de impacto de quem não está seguindo a regra legalmente. Exato. Por exemplo, eu estou aqui a trabalho, eu tenho visto A1, e minha esposa e meu filho têm visto A3. Então a gente está aqui com o I-94 até 2028. Tá legal. Eu tenho liberdade para ir para qualquer estado. Para qualquer estado. Pegar separado a hora que for, eu tô com o meu passaporte, tô com o meu I-94. Isso. Tenho o visto estampado nele. Aqui não incorre nenhuma inconsistência. Eles não podem fazer nada comigo nesse aspecto. Nada. Desde que você tenha isso para mostrar para eles. Ao mesmo tempo que é uma notícia ruim, mas você também está dizendo que quem está documentado tem liberdade total. Tem liberdade total. Normal. Você tá falando das contingências. Exato. Não, mas para aquele que tá legalzinho aqui, bonitinho, não precisa ter medo algum. Entendeu? Vá mesmo. Aí o pessoal fala, mas eu tô com green card, eu tô com medo de viajar pro Brasil. Gente, viagem, podem ir. A não ser que você saiba que você tem um processo criminal pendente. Agora, obra, eu tenho o Texas Driver, a identidade. Eu preciso andar com o passaporte, se eu tô com a identidade que eles analisaram o meu visto, meu I-94, tudo para emitir. O problema é, quem analisou foi uma entidade estadual. Imigração é uma entidade federal.
E por incrível que pareça, os dois não se comunicam. Estão se comunicando agora, que eles estão fechando vários acordos, o ICE com o imposto de renda, o ICE com algumas facilities estaduais, mas está em andamento. O que eu falo? Ande com a sua Drive, tire uma cópia, né, uma foto do seu passaporte, uma foto do visto, da I-94, anda com isso na sua carteira, né, no seu digital. Anda com uma foto bonita, tal, para que eles possam olhar e checar. Tá, porque o Texas já é um documento de identidade que tá teu endereço e tem um pressuposto, Mas isso para eles não vale muito, vou te dizer. Porque eles sabem que tem muita gente que falsifica, eles acham que todo mundo é ruim, eles acham, você aparenta ser um imigrante, não sei quando você conseguiu isso, porque antigamente você poderia conseguir a sua drive ou sua identidade. Tem alguma cópia no lugar de andar nos originais? Porque tem... É o que eu falo, tira uma foto e anda com essa foto na sua carteira, no seu telefone, né? Para que quando você for parado, você mostra sua carteira, aí você fala, mas qual é o seu status legal? Sua carteira não vai me dizer qual é o seu status legal, entendeu? Muito embora você teve que mostrar tudo isso para a entidade estadual, a imigração, eles não querem saber, entendeu? Então, andem, tire uma foto e andem com isso. Se não tiver isso, o tax ou a identidade, é o passaporte mesmo. Isso é o teu documento de identificação. E aqueles portadores de green card, andem com green card. Tem jeito. Nossa, e quando você está ainda em processo de legalização, como que, tira uma foto do recibo que você deu entrada na imigração, ou pega o papel mesmo, dobra ele, bota na sua carteira. Parou? Foi parada? Tá aqui, eu estou em processo de imigração. Porque quando a pessoa está em processo, a gente está aguardando a imigração ser responder. Então eles não podem te botar na cadeia. Entendeu? Então andem com isso para que não tenha nenhum problema. Teve alguma mudança para caso de cidadania para pessoas acima de 80 anos? Não teve. Não teve. Para beneficiar, eles nunca fazem. Não adianta. Então, assim, a pessoa que tem 55 anos e tem 20 anos de green card, ela vai ter que ter 20 anos de green card. Ela pode não fazer a prova, fazer a prova na língua dela. Mas isso também eles já estão com um projeto para retirar isso. Mas todo mundo tem que fazer prova. E prova muito mais difícil. Você pôr a prova na língua dela, como assim? Ela... Vamos pôr. 85 anos, não fala inglês, ela não tem nem como estudar. Então, 85 anos, não fala inglês, já estar aqui há mais de 15 anos com green card. Antes ainda pode fazer a prova na língua dela, ou seja, em espanhol. Ou português, no nosso caso. Mas eles já estão cortando isso também. Eles querem que façam. O que a gente pode fazer dependendo dos idosos, não sei nem como colocar isso, mas infelizmente muitos dos idosos, eles têm problemas já cognitivos. Fica difícil a pessoa decorar, ler e tudo. Então o que eu falo? Se você tem um médico da imigração, né? Tem lá, manda o link para vocês depois. Se você tem um médico da imigração que ateste, fala, não, olha, essa pessoa tem realmente problemas cognitivos, não consegue fazer, então, né, a gente consegue pedir o perdão dessa prova e ela recebe a cidadania sem ter que fazer a prova. Mas tem que ter um problema de saúde. Se no caso precisa ter esses 15 anos, acima de 55, você já falou, né? Mesmo que ela não fale inglês, ela tem problema de audição. Aí se a gente conseguir esse perdão da prova, ela consegue fazer... Não precisa nem ter 15 anos de... Não precisa ter. Se você conseguir comprovar que ela tem problemas cognitivos e já tem mais do que 5 anos que precisa ter, não tem nem problema. Não precisa, a gente consegue... Já consegui para um cara acho que foi 2 ou 3, Bull Riders, brasileiros que vinham aqui, que faziam um negócio de, como é que fala? Bull Ride? Rodeio. Coitado, o cara caiu, levou uns coices lá. Meu Deus, coitado. Machucou pra caramba. Então, a gente conseguiu. Ele tava com 35 ou 37 anos. Ok. Também perguntar. Olha só, deixa eu falar. Obrigada. Unidade para um cidadão americano
que casa com uma pessoa e ele decide na entrevista que é bem legal. Qual é a finalidade? Cidadão americano e casa com um estrangeiro e vai para entrevista, todas aquelas coisas, e ele decide que esse casamento é ilegal. Qual é a finalidade? Bom, a finalidade é deportação para a pessoa. E dependendo da causa, se for um casamento falso, que eu falo, gente, não casem por casamento falso. Só por amor, pelo amor de Deus. Porque se for um casamento falso, o americano ele vai ser criminalizado, ele vai responder um processo, e o brasileiro, o estrangeiro, vai ser deportado. Então, agora, existe também, é que eu falo, é uma decisão discricionária. Muitas vezes eles negam um casamento verdadeiro, entendeu? Outras clientes apareceram lá, mulher grávida do 3º filho, já moravam juntos. Negou porque achou que o casamento era de mentira. Pô, mas com 3 filhos juntos, vai ser mentira assim lá longe? Porque, pelo amor de Deus. 3 vezes, cara. Aí eu falei, não é possível, né? Mas, infelizmente, existe. Aí a gente tem que entrar, pedir, recorrer, né? Enfim, gastar. Eu tenho 2 situações no qual eu convivo no dia a dia. Eu trago brasileiros, que eu trabalho com tradução, intérprete, e ensino e trago alunos para passear aqui, simplesmente, para o Brasil. Eu continuo sempre usando o visto de turista. Para mim, não tenho tido problemas com isso. Né? Mas eu gostaria de montar uma empresa, formalmente, trazer minha empresa para cá. E também tem outro cliente que quer trazer empresa para cá. Tirando aí os benefícios maravilhosos que o Trump deu, existem outras formas da gente, tipo, fazer filiais, ou teria que simplesmente abrir uma LLC aqui, como... 2 coisas, tá? Primeiro, só me recorda da LLC que eu vou te falar depois. Você pergunta se... Nunca teve... E traz as... 10 dias, 12 dias e leva o grupo de volta. Mas só o grupo vem para turismo. Isso. Tá, e você vem como turista com eles e leva de volta. E aí eles estão perguntando se é melhor você abrir ou ele... Não, na verdade, eu gostaria de abrir. De ter alguma coisa mais formalizada, porque sempre fica aquela tensão na hora de... Porque na verdade, assim, ó, o seu visto é B2, é turismo. Turismo. Ponto. Sim. O fato que você está fazendo tradução para eles é trabalho. Mas tudo bem, mas o trabalho foi contratado lá, não aqui. Mas é trabalho. A não ser que você esteja turistando. Porque o que acontece, se você tiver muitos clientes e começar a vir, voltar, vai levantar um red flag. Vai falar, pô... não, exatamente. Não. Você tá vindo e voltando, então assim, abre uma empresa aqui. Qualquer um pode abrir uma empresa aqui, é simples abrir empresa. Você só não pode trabalhar nela, mas você pode contratar um americano para trabalhar na sua empresa aqui. É diferente. Eu aconselho, na época de hoje, não, é meio arriscado fazer isso, porque, muito embora seu serviço for contratado lá, mas você está trabalhando aqui. Tá, você também está passeando, mas também está trabalhando. Sim, fica assim, na hora da imigração, fica meio em aberto. Fica. E se você pegar um outro grupo daqui a 2 meses, eu falo, pô, você vem aqui a 2 meses. Ok. 2ª vez. Aí vem a 3ª vez, daqui a mais 2 meses, 1 mês e meio. Fala, pô, mas o que você está fazendo aqui? Toda vez entrando e saindo. Eu não gostaria nem assim, por exemplo, ainda que tivesse uma taxa, né? Tudo bem. Porque na Europa, eu costumo também fazer isso na Europa, eles cobram uma taxa por pessoa. Não há problema. Você está vindo como estrangeiro trazendo grupo, tá tudo bem. Fica próximo, né? Fica o valor ali, eles cobram acho que é 5 euros por cada um. Não, aqui não. Aqui é melhor mesmo você vir e fazer a coisa certa. É mais seguro. Tem uma pergunta aqui sobre a Fabimix, se é verdade que agora os processos estão mais demorados na imigração. Depende do processo. Se for um processo de cidadania, que a pessoa não tem nada, assim, passa limpinho, legal, não tem problema nenhum. Tá indo bem rápido, 4 a 6 meses. Se for outros processos, de casamento, por exemplo, em 6 a 8 meses está conseguindo seus papéis. Tá bem rápido.
Se for um processo de extensão de visto, está demorando um pouco mais. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo uma investigação absurda agora. Então vai realmente, para alguns casos, demora. E infelizmente, para aquelas pessoas que têm um nome um pouquinho mais... Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Vamos supor, tem uma pessoa que chama-se Muhammad. Uma pessoa maravilhosa, não tem nada, veio aqui sempre bonitinho e tal. Ele vai aplicar para a cidadania. Eles vão investigar essa pessoa. Eles vão investigar, eles estão indo na casa. O que eles não faziam isso mais? Então, faziam antigamente, depois pararam. Agora voltaram. Porque eles querem saber se essa pessoa não tem tais com... se não é terrorista e tudo mais. Trabalho, se ele teve algum problema criminal aqui, se nunca teve. Pode até ser um disturbance. A pessoa estava com música alta. Aí o vizinho chato foi lá e denunciou o cara. A polícia foi lá e deu um ticket por música alta. Esse cara vai ser investigado. Tenho três pessoas que eu indiquei aqui a tua palestra. Que bom. Então, primeira, por que eu vou fazer essa pergunta? Porque eu acho que atende a eles e talvez atende a alguns aqui. Primeira é um casal com um filho de 4, 5 meses, que tem empresa no Brasil, e é o caso que ele estava citando. Quer tocar a vida aqui, Assim. ele quer abrir a empresa aqui e quer ter um visto, quer fazer o processo legal e só vir quando estiver legalizado. Então, esse é um caso. Segundo caso, é uma profissional jovem da área da medicina, médica. Terceiro caso, é um profissional experiente, nível sênior de tecnologia. Quais são os vistos para esses 3 casos que permitem eles terem a vida legalizada aqui? Muito boa pergunta. Então vamos lá. Primeiro caso, o cara quer abrir empresa aqui. Se você tem uma cidadania, vou falar o caso mais simples, rápido e fácil. Se você tem a cidadania portuguesa, italiana, qualquer um dos países da Europa, você pode entrar aqui com visto E2. E2, não EB2. Com visto E2, você pode investir aqui, ok, $100 mil. Na verdade, a lei não fala um valor mínimo. Você tem que fazer um investimento at risk aqui nos Estados Unidos. Você pode abrir sua empresa e você ganha o seu E2. Seu E2 é validade por 2 anos, mas ele é renovável indefinitivamente. Até você ver o que você faz. O valor que a gente está acostumado, que eu falo para meus clientes investirem, é $100 mil. Você fala assim, putz, mas é caro. Mas presta atenção. Tudo que você vai investir no seu business conta. Então, você vai contratar um advogado para fazer? Check. Já vai contar nesses 100 mil. Eu preciso alugar um espaço. Eu vou gastar, sei lá, $2 mil por mês nesse espaço. Eu só vou dar entrada, só paguei 2 mil. Mas eu tenho um contrato assinado. Qual o valor desse contrato anual? 20 mil? 24 mil? Esses 24 mil já conta para os 100 mil. Então, assim, tem que falar com o advogado para ajudar a montar essa estratégia para vocês. Esse E2 é só para quem tem essa cidadania. Mas o E2 é só para quem tem a cidadania de outro país. Não pega green card. Mas você vai ficando aqui. O que eu falo? Eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Trago eles com E2, para que eles tenham cidadania italiana. Trago eles com E2, eles investem. E, paralelamente a isso, a esposa, o marido, aplica para o EB2NW, se eles tiverem condições, que dá o green card. Só que o EB2NW, ou mesmo o EB2 com sponsor, leva anos para sair. Leva 3, 4 anos para sair. Beleza. Vocês chegam aqui no E2, a gente dá entrada no EB2 e corre os 2 processos paralelamente. E você vai ficando. Daqui a 2, 3 anos já saiu o seu EB2, só faz o ajuste status e pega. Mas no caso desse que eu citei, ele é brasileiro, não tem nenhuma dessas cidadanias. Então, agora vamos falar para esse, coitado. Você é difícil. Para os brasileiros, realmente, que não tem a cidadania espanhola, ou portuguesa, italiana, europeia, é mais difícil. É mais difícil. Aí ele vai ter que realmente encontrar um sponsor, ou ele vai ter que aplicar para o EB2NW sozinho, ou
Existe também a opção do EB1, habilidade extraordinária, que está aí nos... Eu vou até fazer para o pessoal que está na palestra, a gente vai fazer o upload do documento. Habilidade extraordinária é para aqueles que têm 1% da população e o prêmio Nobel. Você fala, mas quem vai ter o prêmio Nobel? Calma, você não precisa ter o prêmio Nobel. A lei fala que se você meet os requerimentos, que a lei fala, pelo menos 3 ou 4 dos requerimentos que está nesse documento que eu vou te mandar para vocês já podem ser um bom candidato para uma habilidade extraordinária e vocês conseguem, assim, um visto de habilidade extraordinária tendo os requisitos, você consegue o green card em menos de 6 meses. Agora, se você é um brasileiro, não tem a cidadania de nenhum outro país, mas tem $1 milhão para investir, para doar para o governo americano, então você consegue o Gold Card. Espera que eu vou chegar aí, Libimeno. É mais por curiosidade, hoje esse processo do EB2NW, qual que é o custo mais ou menos dele? Boa pergunta. O custo do EB2NW não é um dos processos mais caros que a gente tem. Só a parte de advogado do EB2NW é $15 mil, só a parte do advogado. Porque é um processo enorme. São quase 600 páginas que a gente manda. É extraordinário. Mais as taxas da imigração. Aí depende, se você está fora do país, você paga só as taxas do DS. E agora, se você está aqui dentro, legalmente, consegue fazer um ajuste de status, aí além dessa faixa, você paga $1.440 por pessoa, que é a taxa de ajuste de status, e aí mais, acho que é 300 e pouco, 400 e pouco a taxa do 765, que é do trabalho, mas é isso, basicamente. Você vai acabar gastando mais com o advogado do que com as taxas em si. E os outros 2 casos que eu te falei, da médica e do profissional de tecnologia, são o mesmo caso? Isso, a médica, no caso, ela teria que olhar o perfil dela. Se ela tem uma habilidade extraordinária, ela pode conseguir EB2NW, o EB1 ou o EB2NW, um dos dois. Mas tem muitos hospitais que estavam contratando antes, muitos hospitais. Falar para ela entrar no Indeed ou no LinkedIn e procurar vagas, porque os hospitais fazem isso, eles já contratam eles. Claro que ela vai ter que fazer um ajuste aqui de diploma, etc. Mas eles já imputem isso também no tempo que eles vão ter para preparar ela, e aí ela consegue. Eles são quem estão peticionando a trabalho. A trabalho. Aí está a trabalho. E mesmo que você venha a trabalho, tipo EB2, EB1, que agora vai ficar mais difícil, mas se você vem a trabalho no EB3, e você ganha um green card. O EB3 ele te dá o green card, é a trabalho, mas ele te dá o green card, então vale a pena. E o outro, você falou qualquer... O profissional de tecnologia sênior. É a mesma coisa. EB2, NW, EB3. H1B, qual visto? Esse é o visto de trabalho. É o visto de trabalho que muitas empresas traziam, o pessoal ficava aqui quase 5 anos e depois eles aplicavam para o green card e aí... Qualquer vaga para qualquer trabalho? Não é qualquer trabalho, são trabalhos especiais, são todos os trabalhos que você tem um bacharelado. Não, o H1B é bacharelado. O bacharelado tem que ter no mínimo um bacharelado, são ocupações especiais. Espera só um pouquinho, Vivi. Tem alguma vantagem para, tipo, o pai que tem o green card, né? Ele mudar do green card para cidadania ou a mesma coisa? Fora não expirar mais, né? Porque o green card são 10 anos e a cidadania não expira. Teria alguma vantagem? Eu acho muito boa pergunta. Eu acho muito interessante todo mundo que tem green card e que consiga pegar a cidadania, que pegue. Porque sempre que você não pode ficar 6 meses fora do país. Aí você tem que voltar aqui. Às vezes o pessoal fala, eu gosto de ficar... Ou nem gosto, eu quero ir pro Brasil para poder fazer um tratamento médico. Eu prefiro os médicos de lá, mas vai me levar mais de 6 meses. Tem que pedir autorização para poder sair, para ficar mais de 6 meses. Tendo a cidadania, você sai, fica 1 ano fora e volta, não tem problema nenhum. O Covid aconteceu, a gente teve que fazer de novo o green card do meu pai. Por causa disso. Que saiu, aí o Covid não podia voltar, e a gente fez de novo.
E agora eu tô com essa dúvida, né? Porque ele nunca quis fazer a cidadania. Mas basta. E são só 5 anos de estar nos Estados Unidos. Só 5 anos. Não é Não, do novo da green card. Não, é 5 anos da data de emissão do green card. Do primeiro ou do segundo? O primeiro e o segundo tem a mesma data. Você olha lá, você vai ver a data de emissão é a mesma. Da mesma forma como, pelo menos o meu, vamos dizer assim, assumption, do profissional da área de saúde tem um certo, né, benefício, profissionais tipo que trabalharam nas Forças Armadas no Brasil, né, ou alguma outra área, tem algum tipo de benefício na hora de aplicar ou alguma facilidade para cá? Deixa eu endereçar primeiro o policial das Forças Armadas, vamos supor. Nas Forças Armadas no Brasil, o benefício não tem. É igual para todo mundo. Mas eu tomo muito cuidado quando eu coloco isso numa petição, porque isso significa que a pessoa tem treinamento militar. Então, eu não sei como os Estados Unidos, o oficial de imigração vai entender esse treinamento militar. Ele pode entender, o cara é um coronel general, tem um treinamento militar, o cara é bom. Como ele pode entender, é uma ameaça para o meu país. Ele tem treinamento militar, ele sabe montar bomba, ele sabe isso, depende, né? E a outra pergunta? Mas se fora esses profissionais, tem algum outro que os Estados Unidos, tipo assim, incentivaria a vinda para cá? Incentivaria a vinda, a gente fala que os profissionais que estão na área do STEM, Science, Technology, Mathematics, Engineers, empreendedores também. Na verdade, se você mostrar que você vai trazer um benefício para os Estados Unidos, eu falo, tudo está valendo. Tudo está valendo. Deixa eu chegar aí, peraí. Sobre visto através de família. No caso, se a mãe passa para um filho solteiro e essa mãe vem a falecer, o processo encerra ou a pessoa fica assegurada? Boa pergunta. O processo depende. Tudo depende, né? Desculpa, mas tudo depende. Quando a gente dá a entrada e o seu 130 ainda não foi aprovado, você dá a entrada no seu 130, né? E depois do 130 aprovado, você faz o seu outro pedido. Se ainda está pendente o seu 130 e falece, ele acaba perdendo o visto. Existem algumas exceções, mas geralmente ele acaba perdendo. Até para a esposa que tem a green card, ou o marido teve o green card, aplicou para a esposa, o marido infelizmente faleceu, o processo dela estava pendente, aqui o 130 pendente. Eu tive que informar a imigração que o marido faleceu, ela perdeu. Mas essa pendência é mais... Se for portador de green card, fica pendente bastante tempo. Vai depender da tabelinha lá do Vista Bulletin. Geralmente é anos. Anos. Fica pendente. Então você tem que torcer para a pessoa não morrer. E a questão de filho para pais, vamos supor, que é criado por um dos genitores. Aí eles dizem que não tem condições do filho passar para pai ou para mãe ou green card. Mas e se esse filho se torna cidadão? Porque por lei, todo cidadão pode passar para pai e mãe. Isso. Mas entrou num processo de que a criança foi criada apenas por um dos genitores. Que aí os pais não têm direito ao green card. Mas se essa criança se torna cidadã, ela não pode passar também? Pode, se ela se tornar cidadã. Mesmo que foi dada entrada nesse processo de foi criada apenas por um dos genitores. E ela teve um abandono parental. Tá. Você está falando então ela não é filha sanguínea. É filha. Sanguínea. Sanguínea, só que o pai, vamos supor, abandonou e a mãe criou. Só que nesse processo informam que eles não podem passar o green card para os pais, mas ainda como green card. E se ele se torna cidadão, isso pode passar? Pode. Se ele se torna cidadão, aí ele vai poder passar para a mãe dele, ou mesmo até para o pai, que nem criou ele. O importante é que seja sanguíneo. Que não tenha um processo. Se for não sanguíneo, tem que fazer um processo de adoção, que é um outro processo, tudo separado. Doutor, além de imigração, você faz outros casos e também você mencionou que tem firma em São Paulo.
essa firma em São Paulo, nessa advocacia em São Paulo, é também para imigração ou outras áreas de suporte também? Obrigada pela pergunta, ótima pergunta. É em Sorocaba e a gente atende outras áreas também. Então, o que a gente faz? A gente faz muito testamento. Então, a gente está meio que educando o pessoal no Brasil a fazer testamento, porque o Brasil não tem costume de fazer testamento. A aposentadoria não faço, mas indico. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Uma pergunta que eu recebi no Instagram. Se, no caso, a pessoa entrou com processo, tudo normal, tá tudo em andamento, mas, por exemplo, o marido, que era o americano, sofre um acidente, está inconsciente no hospital, não consegue se comunicar, está em coma, já por meses. Como funciona? Esse processo como que tá? Ela deu entrada por casamento? Já tem já tem entrevista? Já fez toda a parte de fingerprint. Mas não foi entrevista. Eu, se fosse advogada dela, eu faria uma petição pedindo para que dispensasse a entrevista nesse caso. E mostrasse que ela é esposa, todas as provas e mais 10.000 provas em cima de casamento é verdadeiro, de que ela está cuidando dele, todas as coisas do hospital, enfim, para pedir a dispensa. Porque senão esse processo vai ficar pendente por anos. Tá bom? Se ele falece, aí é cancelar. Porque, né? Tem uma brecha na lei que a gente consegue ainda tentar salvar, mas tem que conversar com o advogado, que é bem específico. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo por vocês terem vindo. E espero a próxima. Obrigada.